Saudações pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao segundo dia. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, então da nossa aula gravada. Ontem a gente falou sobre pai e mãe e hoje a gente vai dar continuidade falando sobre os relacionamentos, tá? Quando eu falo relacionamento aqui, é mais direcionado ao relacionamento afetivo, ou seja, nossos cônjuges, namorados, né? É claro que existe a questão do relacionamento interpessoal com a sociedade, mas o foco aqui são os nossos relacionamentos afetivos mesmo, tá? Relacionamento amoroso. Então, quais as dinâmicas do relacionamento através das constelações familiares? Nós vemos dentro de todo o enfoque de todas as leis, o equilíbrio deve existir nos relacionamentos. E como que funciona esse equilíbrio? É um jogo de dar e receber. Se eu tenho um relacionamento saudável, e dentro desse relacionamento eu posso dar a outra pessoa aquilo que eu estou recebendo, eu não terei problema com esse relacionamento, porque está em equilíbrio. Então, através do equilíbrio dinâmico, ou seja, aquele equilíbrio que uma balança, né, você recebe de um lado e dá da mesma forma do outro, você tem o equilíbrio dinâmico. Se você não recebe ou doa demais, existe um desequilíbrio. Consequentemente, você vai ter problemas nesse relacionamento. Então, há muitos casos de traição, há muitos casos de abandono, muitos casos de desentendimento entre os casais por conta desse desequilíbrio. Não estou querendo dizer que a traição seja algo certo, porque não é, né? É algo muito errado, porém, as pessoas não têm maturidade para compreender sobre essas dinâmicas e elas reagem a isso de maneira negativa. Então, alguém que traiu, houve uma traição, ou o homem ou a mulher traiu dentro de casamento, pode haver aí esse desequilíbrio, tá? Então, um dos dois estavam doando demais e a outra parte não conseguiu retribuir, consequentemente, procurou outra pessoa ao qual ela pudesse levar essa, esse equilíbrio e houve a traição, tá? Quando acontece isso, deve-se entender, né, as dinâmicas do relacionamento, dinâmica das leis do equilíbrio, para que o casamento flua de maneira correta e haja um entendimento. A gente vai falar sobre outras dinâmicas, mas a primeira é a lei sistêmica do equilíbrio, tá? Muitos falam das leis. É claro que entre um casal que tem energia masculina, entre um casal existe aquele que tem energia masculina e feminina, independente se é homoafetivo ou não, tá? Sempre um vai representar ali a energia masculina, o outro vai ter mais energia feminina. Então, um casal, por exemplo, eu e a minha esposa, eu tenho mais energia masculina, que é a representação ali da atividade, da coragem, do trabalho, e de ir para a vida, e minha esposa tem ali mais energia feminina, do cuidar, né, do prover, do nutrir. Então, são energias diferentes. Essas leis regem todas as pessoas, todos os casais, e tem que ser entendido, tá? Essas leis, elas devem ser entendidas e devem ser também obedecidas, porque se há ali uma falta de entendimento e se eu agir longe por exemplo, se eu tenho mais energia masculina dentro do casamento, se eu quero agir com mais energia feminina, aquilo está em desequilíbrio em mim. Ou a minha esposa, por exemplo, ela tem mais energia masculina, ela estará em desequilíbrio consigo mesma. Consequentemente, nós teremos aí algumas discussões dentro do nosso relacionamento, porque não, algo está errado. Tá? Isso acontece com todos os casais. Tá? Há uma compreensão dessas leis, tem que ter uma compreensão. Quem que é no casal de homoafetivo, por exemplo,
Quem que tem mais energia masculina? Quem que tem mais energia feminina? Por que eu falo de energia masculina e feminina? Porque nem sempre os casais eles entendem dessa dinâmica, tá? E querem fazer do seu casamento algo que é mais difícil. Então, por exemplo, se o homem ali tem a lei da hierarquia, né? Como que os homens, normalmente, quem tem mais energia masculina, tá? Como que é o pensamento de um homem? É o prover. Então ele vai trabalhar fora, ele vai sustentar a família, porque isso já está ali impresso no inconsciente dele. Quando ele não tem essa capacidade, ele se sente inferior. Então, dentro da hierarquia no casamento, essa inferioridade pode atrapalhar o relacionamento de um casal. Tá? Não estou dizendo que a mulher não deve trabalhar fora, não estou dizendo que o homem somente tem que prover, não é isso. Estou dizendo das leis sistêmicas que regem todas as nossas relações, e se você não prestar atenção nisso, você acaba quebrando alguma lei, tá? Por isso que há muita controvérsia nos livros do Bert Hellinger, ele não conseguiu explicar, ou ele não, de certa forma, a compreensão das outras pessoas foi algo negativo. Então a gente tem que compreender que cada pessoa tem ali a sua polaridade, todos nós temos a energia masculina e feminina, tá? Todas as pessoas. Porém, existem pessoas que têm a energia masculina e feminina mais aflorada por conta da sua sexualidade, da sua orientação. Então, por exemplo, eu sou heterossexual. Como hétero, eu tenho a minha esposa. Eu tenho mais energia masculina e a minha esposa tem mais energia feminina. Um casal homoafetivo tem que descobrir quem que é mais. Ali tem a energia feminina e mais a energia masculina. Quem que vai representar? Tá? Então a questão aqui não é só uma questão de dizer algo, né, uma palavra, mas sim de uma dinâmica que faz ter uma representação muito forte, ok? Longe de ser preconceito, longe de falar que é certo ou errado, não estou falando aqui sem julgamento nenhum, tá? Sempre sem julgamento. A questão é que existem certas dinâmicas e leis que podem ser obedecidas ou não. Se você está dentro da lei, ali você flui com o universo e está tudo bem com o seu relacionamento, tá? A gente tem alguns padrões que nós trazemos das nossas famílias, isso é uma influência, tá? Então, por exemplo, a mulher, ela tem uma família que a mãe casou, né? Casou ali, nunca teve, conheceu o marido e primeiro marido foi e casou. Ela vai querer passar isso para sua filha. Vai dizer que isso é normal, né? Que ela deve arrumar um homem. Né? Muitos falam, você vai ter um relacionamento assim, que o homem tem que trabalhar fora, que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, é uma influência da nossa origem. Porém, esses comportamentos nem sempre fazem com que a nossa vida seja absorvida, seja vivida da mesma forma. Né? Então, isso nos causa mal. Eu tenho uma influência da minha família, né, que a minha família, meus pais, principalmente, acreditavam que ser certo, mas pode não ser para mim. Então, isso causa uma dissonância, né? Causa um conflito, principalmente um conflito interno. Mas eu me relacionei com outra pessoa e eu tenho direito de conhecer outras pessoas. Tenho direito, porque você pensa diferente. Mas esse é um padrão. Se você está em conflito com um padrão que a sua família acha que é certo e você está agindo contra, você se sente deslocado. Consequentemente, você vai fazer algo para agradar a sua família, né? O que nós chamamos de amor cego, tá? Amor cego estou seguindo o destino porque para pertencer ao meu clã familiar. Então você vai fazer de tudo para pertencer, inclusive algo que você seja contra seus próprios princípios para agir conforme o princípio da sua família. E não tem que ser assim. Devemos sim respeitar o nosso clã familiar, as ações, as atitudes, os pensamentos dos nossos antepassados,
porém nós temos o nosso destino e temos direito de seguir o nosso destino. Né? Como a gente faz isso? Respeitando, né? Fazendo compreender que eles tiveram a vida deles e nós temos a nossa, as nossas escolhas, e está tudo bem. Né? Não vai acontecer nada de mal, são simplesmente escolhas, tá? Então há uma influência muito grande e isso pode ocasionar em padrões repetitivos na nossa vida. Então, eu vejo muitas mulheres falando, eu tenho dedo podre para escolher marido, eu me casei 3 vezes, tá? Mano, eu tô trazendo aqui as mulheres porque muitas mulheres têm esse problema de relacionamento, tá? É, acredito que essas pessoas acreditam que estão escolhendo alguém errado, mas não é um padrão repetitivo, porque a crença dela é que elas têm que agir daquela forma, essas pessoas têm que agir daquela forma para repetir o padrão, para pertencer ao clã familiar, tá? Então esses padrões, elas se repetem ao longo das gerações. O que acontece? É um padrão que eu absorvi da minha família, tá? Mesmo infeliz, ali eu fui, repeti um padrão da minha família, repeti um padrão dos meus pais, repeti o que minha mãe falou, meu pai falou, tô infeliz e isso, me casei, tive meus filhos e vou passar para meus filhos. Consequentemente, eles também, se alguém repetir esse padrão, vai se repetir por gerações seguidas, tá? Então, como que a gente pode quebrar esse ciclo? Entendendo que nós temos o nosso destino, entendendo que aquele padrão não nos serve, não vai fazer parte da nossa existência porque é uma crença familiar. Então, as gerações que vieram antes de nós tiveram a sua vivência. Tá tudo bem, os tempos eram outros, né? A maneira de se relacionar era outra, a humanidade evoluiu, os tempos são diferentes, então nós podemos agir diferente, sem problema algum, respeitando o nosso clã familiar. Normalmente a gente usa bastante as frases sistêmicas, né? Eu respeito seu destino, sei que foi como foi, mas está tudo bem, os tempos são outros agora, eu posso seguir o meu destino, posso seguir respeitando o que vocês acreditam que seja verdade, mas a minha verdade é outra. Então são frases sistêmicas, é ter esse entendimento para que você possa quebrar esses ciclos e fazer a sua vida de maneira diferente. Então, ninguém precisa sofrer com alguma crença dentro de um relacionamento simplesmente por crer que aquilo é certo ou errado e com medo de falar para o seu pai ou para sua mãe que aquilo não é certo, né? Então, nós temos que entender que, perdão, pessoal, nós temos que entender que todo o nosso clã familiar teve a sua existência, teve o seu destino, vivenciaram aquilo que quiseram. Nós temos também o direito de vivenciar aquilo que nós queremos. Basta respeitar, basta não entrar em atrito. Né? Minha mãe falou que eu tenho que me casar com tal pessoa. Você vai fazer a sua mãe compreender que você tem um destino diferente. Entender que você vai seguir aquele destino e vai respeitar. Respeito muito bem, respeito a sua forma de pensar, mãe, mas eu vou seguir a minha maneira, sem entrar em atrito, respeitando o que a maneira dela pensar ou dele pensar, nesse caso os pais, porque eles aprenderam desse jeito. Então eles acreditam que essa forma de ensinar, essa forma de vivenciar a realidade é certo para eles. Daí eles vieram de outra época e tá tudo bem, tá? Mas você tem que quebrar esses ciclos fazendo dessa forma, respeitando o que eles pensam, não entrando em atrito e seguindo um novo padrão, seguindo o seu destino, tá? Com novas regras, ok? Quando a gente tem um relacionamento disfuncional, né? Normalmente nós temos problema no casamento, infelizmente. Nós temos problemas, a constante briga, os nossos filhos não têm ali
uma vivência saudável no meio familiar, porque eles estão vendo que o casal briga direto, né? Não tem um entendimento, não tem até a falta de respeito, porque começa a crescer de uma forma tão drástica que nós temos, começa a ter ali o desentendimento, a briga mesmo verbal e até ali a agressão física. Para que nós temos, na verdade, para um olhar para que a gente tenha uma estratégia para promover um relacionamento mais saudável, é ter aí na verdade, um entendimento das leis sistêmicas, tá? O equilíbrio, como eu falei lá no começo. O que é o equilíbrio? É o dar e receber. Se eu estou num relacionamento, eu estou recebendo demais, então eu vou procurar essa raiz. Por que eu estou recebendo demais e como que eu posso retribuir para outra pessoa? Conversando, né? Então, tudo é uma conversa. Fala, olha, no casamento, o nosso casamento está assim, está desequilibrado, mas por que você está doando demais? Então você não precisa mostrar que me ama dessa forma, você não precisa se doar tanto. Deixa que eu possa lidar com algumas situações. Você está colocando em equilíbrio. Quando você deixa a outra pessoa agir, né, e fazer tudo para você, está em desequilíbrio. Tá? Se coloca como pai ou como mãe da outra pessoa. Então, quem tem que cuidar da gente quando nós somos menores de idade são os nossos pais e não o nosso cônjuge. E isso eu vejo muitos casais que a mulher assume, né, a responsabilidade do homem, o homem assume totalmente a responsabilidade da mulher, e isso causa desequilíbrio, tá? Então, o nosso cônjuge não é a nossa mãe nem nosso pai. Por mais que nós busquemos algo que é parecido com com a nossa mãe, com o nosso pai, parecido nunca vai ser igual, tá? Nós temos uma nova família. Quando a gente casa, quando a gente tem um casamento ou mesmo uma união com outra pessoa, nós criamos uma nova família, um novo seio familiar, uma nova árvore genealógica, tá? Então, a partir daquele momento, nós estamos, de certa forma, formando novos descendentes, caso o casal tenha filhos ou não. Se ele não tiver filhos, ele está formando uma nova família ali. Se ele tiver filhos, ele vai transferir para os filhos exatamente aquilo que ele aprendeu, tá? Então, há várias técnicas aí de resolução de conflitos, né? Uma das técnicas é aí como a gente tem a comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, nós temos a maneira de falar e de entender o próximo, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tô trabalhando, de repente vem minha esposa falar alguma coisa. Ah, mas você não sei o que me interrompe. Qual que é a maneira de eu falar para ela? Olha, eu estou trabalhando no momento. Eu posso ver isso depois, tudo bem? É uma maneira de eu me comunicar com ela de uma ação não violenta. Agora, se eu gritar, falar, você me interrompeu, eu estava fazendo isso é uma maneira violenta e a pessoa não vai entender e vai se sentir agredida, tá? Então, a prática da comunicação não violenta, existe vários livros que falam sobre isso, tá? Existe até um curso sobre, é uma prática também que nós temos aí na nossa formação. Tem uma aula só sobre comunicação não violenta e como que a gente deve agir. Entender que a reação sua não precisa ser violenta, nem nas palavras e nem nos gestos. Isso vai ajudar muito a sua comunicação dentro de casa. E não só o casal, né? Com os filhos, no trabalho, com as outras pessoas de maneira geral. Como a gente está trazendo um relacionamento aqui, nós vamos trazer também a ação não violenta, né? Fazer a pessoa entender que você está fazendo algo e naquele momento não dá para parar. Fazer a pessoa entender o seu ponto de vista, de maneira você passar para outra pessoa o seu ponto de vista sem ser agressivo. Então, assim, olha, não gostei disso, você falou de tal forma, né? Eu penso dessa forma, você pensa de outra, e tá tudo bem. São maneiras, são pessoas diferentes, vivências diferentes, universos diferentes.
Então a família é diferente, a criação, tudo diferente. Nem sempre a gente vai concordar 100% com a outra pessoa. Isso é impossível. E é mais saudável até que não concorde, porque aí há um crescimento, é um ponto de vista diferente sobre a mesma situação, sobre o mesmo fator. Então, aí há várias estratégias de você não reagir diante de um fato, diante de uma cobrança, por exemplo. Por que a pessoa está cobrando? Você já parou para pensar que às vezes a outra pessoa está te cobrando algo e não é a primeira vez? É porque você deixou de fazer algo, então a pessoa é obrigada a cobrar aquilo. Tá? Então, a cobrança vem sempre de algo que nós não fizemos. Se você faz, né, no equilíbrio, dentro do equilíbrio, se você está dentro desse padrão, né, você respeita ali, dentro das leis sistêmicas, o equilíbrio, tá? Respeitando também ali o pertencimento, porque você nunca vai excluir a pessoa da sua vida. Tá? A pior coisa que tem para um casal é quando termina, não quero mais te ver, não quero mais saber de você. Isso é exclusão, tá? Dentro das leis sistêmicas, o pertencimento é uma das principais leis. Se você exclui, você excluiu aquela história que ele teve com a pessoa, tá? E às vezes a pessoa, quando todo relacionamento, todos os relacionamentos que nós tivemos na vida, nos ensinaram algo e nós ensinamos algo à pessoa. Então eles são sagrados. Nós aprendemos algo com essa pessoa. Então, é o primeiro namorado, a primeira, a segunda esposa ou esposo e assim por diante. Nunca ex. Quando você fala ex, você está excluindo. Tá legal? Então, uma aula curta, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? É uma aula mais para falar sobre relacionamentos. É claro que a gente tem aí na nossa formação, a gente fala muito mais sobre comunicação não violenta, sobre as três leis sistêmicas, equilíbrio e assim por diante, tá? Dentro dos relacionamentos. Espero que tenham gostado, tá? É uma aula bem básica. A Cris, mais uma vez, vai passar o exercício aí dinâmico para vocês e a gente se vê, então, às 20 horas, tá bom? Dia 2 a gente vai falar sobre aí a nossa metodologia constelar e também sobre atendimento da psicoterapia, atendimento breve, tá legal? Mais uma vez, agradeço. Tenha um bom dia, pessoal.